O poder de uma fraqueza. Repete comigo. Mais uma vez. Só os homens. Só as mulheres. Essa voz embaçada de máscara é um horror. Mas isso vai acabar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esse negócio vai acabar, eu creio, em muito breve. O poder de uma fraqueza. Nós somos seres humanos e gostamos sempre de demonstrar força. Gostamos de demonstrar autoridade, força, poder, capacidade. Nós não gostamos de demonstrar fraqueza. Não gostamos de reconhecer a nossa fraqueza, mas nós estamos aqui porque nós temos um Deus forte. E quando nós nos colocamos diante de um Deus forte, nós precisamos reconhecer a força dele. E o poder de uma fraqueza fala a respeito de um texto maravilhoso da palavra de Deus, em que Deus fala a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Repete comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nada a ver com fraqueza, mas eu queria abraçar, já abracei aqui pessoalmente, o Leonardo, o Natinho está conosco, depois de 19 dias de UTI, o Covid não o derrubou. Fica em pé, meu jovem, vou dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do Leonardo. Glória a Deus pelo milagre, obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quem acompanha as lives comigo sabe que nós oramos por ele durante muitos dias, né? Muitos dias, e assim como a palavra tem sido pregada, às vezes cabe ao Senhor nos livrar da enfermidade, mas algumas pessoas passam pela fornalha, mas quando passam pela fornalha, o Senhor está com elas, o Senhor não desampara. Eu ouvi seu testemunho, qualquer dia desse nós vamos ouvir todos, né? De como Deus apareceu para ele nesses momentos de UTI, não é assim que aconteceu? Mas agora sumiu, né? Agora você vai dar palavra, meu irmão, vai orar, vai ler a Bíblia, porque Deus fala com a gente assim. Deus é maravilhoso, irmão, Ele não abandona os seus, mesmo que a gente passe pelo fogo. A promessa é que o fogo não vai nos queimar e as águas não vão nos afogar, não é verdade? Pode dizer um amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do Leonardo, sobretudo. Marcinho, meu parceiro, está comigo hoje, recebeu o meu convite. Eu queria te levar naquele encontro ontem lá, mas você deu um drible em mim, né? Eu acho que eu estou meio cansado ainda, você está mais em forma que eu, né? Mas isso não vai ficar assim não, né? No mês que vem não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, não vai ter cirurgia, não vai ter problema de vesícula que vai tirar você do próximo encontro, em nome de Jesus, no dia 15 de agosto, eu creio muito nisso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assim, esse intervalo, porque eu precisava falar desses dois irmãos, e o meu coração é muito alegre pela vida de cada um de vocês, cada um que esteve no encontro ontem, que participou, que foi ministrado, que trabalhou, aqueles que queriam tanto ir, mas não deu, né? Porque assim a gente está com vagas tão limitadas por causa do sistema da quarentena, mas eu creio no nome do Senhor que os dias vão passar e nós vamos ser restaurados, restituídos naquilo que nós estamos perdendo. O poder de uma fraqueza. Vamos voltar aqui então a essa palavra. Paulo, por 3 vezes, diz o texto lá em 2 Coríntios, ele orou ao Senhor para que um espinho na sua carne fosse retirado. Paulo era um homem de Deus, era um grande homem, mas ele tinha um problema, ele tinha uma crise, algo que ele chamava de espinho na carne, mensageiro de Satanás para o esbofetear, para o machucar e para lembrar a ele de não ser orgulhoso e não ser soberbo. Quando você olha para esse texto, se você for acompanhar o contexto, vai ver que Paulo ele fala na terceira pessoa, mas a respeito de si mesmo, de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, à presença de Deus. Viu coisas que são inefáveis, que não podem ser compartilhadas, que não podem ser contadas, e segundo a palavra do próprio Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse cheio de si mesmo, foi-lhe dado um espinho na carne, que por 3 vezes ele orou, e a resposta de Deus sempre foi a mesma: a minha graça te basta. Repete comigo: a minha graça, novamente. Exatamente, a minha graça se basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Eu já quero começar a ministrar hoje, antes de contar a história, antes de falar da palavra, que muitas das vezes nós deixamos de receber as coisas de Deus, porque nós queremos ser fortes, valentes, mostrar coragem, mostrar determinação, basear até as nossas conquistas em cima da fé que nós achamos que temos e que é muito grande, quando na verdade o Senhor, Ele não exige de nós nada disso. O que o Senhor Jesus disse até a respeito da fé, é que uma pequena fé do tamanho de um grão de seria mais do que suficiente para transportar um monte de um lugar e jogar no outro. Então não é necessário uma grande fé, não é necessário você demonstrar uma grande força, uma grande coragem, uma grande sabedoria. O que é necessário é você confiar. Diga, eu confio num grande Deus. Aí está a resposta, aí está o segredo da sua vitória, aí está o poder que se aperfeiçoa em uma fraqueza. O texto em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, 2 Coríntios 12, 9 e 10, acompanhe por favor comigo, quem está aí online conosco vai ter o texto na sua tela. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder, repete, o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, repete, pois quando? Pois quando? É que sou? Novamente, quando eu sou? É que eu sou? Forte. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uma mensagem muito importante, querido, está reservada para cada um de nós nesse texto, nessa palavra: o poder de uma fraqueza. O poder de Deus não trabalha na força do homem, o poder de Deus não trabalha na coragem do homem, o poder de Deus não trabalha na determinação do homem, o poder de Deus não trabalha no conhecimento do homem, o poder de Deus trabalha, aprimora, aperfeiçoa, justamente o contrário, Ele aperfeiçoa e Ele aprimora a fraqueza, a necessidade e o problema. E esse texto ele é fantástico, ele é tão difícil, e eu estava lendo, estudando essa palavra, e olhando o original, e olhando aqui, e lendo lá, e pensando, quem é que é capaz de se alegrar e de se gloriar nas fraquezas? Quem é capaz de chegar lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, na rede social, no seu status do WhatsApp, e colocar lá, bem estampado, a sua fraqueza, o seu medo, a sua ansiedade, a sua dúvida, a sua incredulidade, o seu pecado? Ninguém faz isso, porque todo mundo sempre quer demonstrar a força, a capacidade e a coragem. Não estou aqui dizendo, peraí, o apóstolo disse para eu agora abrir minha rede social e colocar todos os meus, não disse isso não, nem faça isso. Mas a questão é que muitas vezes a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. A gente quer postar para Deus aquilo que a gente quer aparentar ser, aquilo que nós gostaríamos de ser, mas que não é a verdade da nossa vida, não é a nossa realidade, não é o fato é que nós somos fracos. Mas Paulo, ele teve uma revelação tão grande de Deus, que ele aprendeu que na fraqueza, na sua necessidade, dali ele tiraria força. Por isso ele começou a declarar assim: eu me alegro quando sou injuriado, eu me alegro quando sou perseguido, eu me alegro quando mentem a meu respeito, eu me alegro nessas coisas, porque agora eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu sou fraco. Eu não sei se você passa por uma dificuldade ou por uma fraqueza, mas eu quero dizer que se isso está acontecendo na sua vida hoje, se tem um problema, se tem uma necessidade, se tem uma crise, se alegre no Senhor, porque hoje Ele vai desenvolver trabalho, poder, força e autoridade sobre a sua vida. O poder dEle vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, e Ele vai conduzir você a uma glória maior. É o poder de Deus agindo na sua vida. Quem crê nisso comigo diz amém. Glória a Deus. Eu queria falar sobre muitas coisas, não tenho tempo, não dá para eu falar sobre tudo isso. Assim, me acompanha nas lives. Eu sei que você tem mais o que fazer, mas eu vou continuar, eu desenvolvo o tempo. Não, Samuel, eu não falei para você isso. Eu desenvolvo os temas durante a semana para que você possa se alimentar mais, para que você possa aprender mais.
e assim como eu, possa também desenvolver a sua fraqueza. Como assim desenvolver a sua fraqueza? Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Às vezes a gente quer desenvolver a força, né? Quer malhar o músculo. O seu músculo pode crescer com a malhação. A sua barriga pode até sumir. Não é uma realidade de todas as pessoas, mas pode até sumir. Mas eu quero dizer que diante de Deus, a graça e o poder, o favor, ele aumenta na sua vida quando você reconhece que é fraco em determinada área. Ah, que mensagem maravilhosa, que texto espetacular, que coisa grandiosa. Eu queria falar de muitas coisas, mas eu vou falar de Paulo, porque esse texto foi revelado para ele, eu queria falar da vida dele. Por exemplo, eu queria dizer aqui o louvor em cadeias. Como alguém pode louvar em cadeias? Repete comigo, louvor em cadeias. Louvor aonde? Em cadeias. O louvor em cadeias, porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. É o poder nas fraquezas. Paulo estava em uma campanha evangelística na cidade de Filipos, e ele evangelizava aquela cidade, falava de Jesus, ia nas sinagogas, pregava em praça pública. Mas em determinado momento ele estava sendo seguido por uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Esse texto é Atos capítulo 16, eu vou ler parte dele daqui a pouco. E aquela jovem estava importunando demais Paulo, e ele estava começando a ficar angustiado, porque ela vivia atrás dele dizendo: eles são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, falando a respeito de Paulo e Silas. E essa propaganda já não estava mais agradando a Paulo, de maneira que ele repreende o demônio em nome de Jesus, o demônio vai embora e a garota, a menina, ela volta ao normal, sã, liberta, curada completamente. Mas aquilo irrita demais os donos daquela menina. Ela era escrava de gente que ganhava dinheiro com adivinhação, de gente que pagava os donos para receber uma adivinhação, uma revelação demoníaca na vida. E aquilo trouxe uma angústia, trouxe uma raiva, e o texto vai dizer que aqueles homens ficaram muito irados, e pegaram Paulo e Silas, rasgaram as roupas dele, entregaram eles para as autoridades para serem punidos, açoitados e presos. Vamos ler o texto, Atos capítulo 16, abre comigo Atos 16, versículos de 22 a 26, Atos 16, 22 a 26, diz assim: então a multidão se levantou unida contra eles. Quem se levantou unida? A multidão. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, os juízes, magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam, cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha só que coisa extraordinária. Em meio a uma noite terrível de dor física, em meio a uma prisão injusta, nada de errado eles fizeram bem para uma menina que estava atormentada. E sabe, querido, muitas das vezes nós fazemos o bem em nome de Jesus e acabamos sendo perseguidos, acabamos sendo culpados por alguma coisa, responsabilizados por algo bom, por um bom interesse, e às vezes até as pessoas que recebem a bênção, elas se voltam contra nós. E isso nos irrita de uma forma muito grande, porque nós vivemos ainda muito debaixo da nossa justiça própria. Nós não sabemos ser insultados, nós não sabemos ser injuriados, a gente não sabe padecer essas coisas, a gente não aceita bem isso. A gente gosta do louvor, a gente gosta da glória, a gente gosta do tapinha nas costas, a gente gosta do abraço, mas às vezes não é o que recebemos. Agora olhe só, Paulo e Silas, eles estavam presos, eles tiveram as suas roupas rasgadas, eles foram entregues por juízes que tinham segundas intenções, as autoridades, açoitados foram com varas. Os açoites do Império Romano eram 39, era 40 menos 1, 39, costas lanhadas, machucados, pés nos troncos. Tudo isso porque eles estavam fazendo o quê? Louvando o nome de Deus.
E às vezes a gente está louvando o nome de Deus, está dirigindo o célula, está pregando para o irmão, está fazendo o discipulado, e às vezes acontece isso. Eu não sei se acontece só na minha experiência, ou se acontece na de vocês também. Alguém vai embora chateado, porque ouviu falar, porque alguém disse, sabe? Não dão açoites em você, nem rasgam as suas roupas, mas ridicularizam, e às vezes usam redes sociais para fazer isso, e a gente fica cheio de melindre, cheio de culpabilidade. Eu não merecia isso, eu não merecia aquilo, eu estava falando em nome de Deus não guardou a minha vida, e a gente começa a botar a culpa em todo mundo. A culpa é de um, a culpa é de outro, a culpa é de outro, a culpa é de Deus. Aqueles caras, Paulo e Silas, eles estavam presos com os pés no tronco, costas lanhadas, sangrando, com dor, se contaminando num cárcere frio e sujo, sem ter curativos nas suas feridas. E a Bíblia diz que deu meia-noite, eles não estavam dormindo, eles estavam cantando louvores. O que eles estavam fazendo? Cantando louvores. Eles estavam orando a Deus. O que eles estavam fazendo? Orando a Deus. Diz de novo, eles estavam fazendo o quê? Orando. Eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores. Eles não estavam se injuriando, eles não estavam se entristecendo, eles não estavam cabisbaixos, nem reclamando da situação. Eles glorificavam a Deus. Eles cresceram em Cristo naquela hora de dor, naquela hora de dificuldade, porque eles entenderam que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então o que significa? Que quando eles estão fracos, aí é que eles estão fortes. Quando eles estavam limitados na sua possibilidade, quando eles estavam presos injustamente, eles louvavam, eles cantavam louvores, e Deus ouviu aquele louvor, ouviu aquela oração, Ele recebeu aquela glória. E às vezes a gente não consegue perceber por que Deus não está ouvindo a minha oração, a minha glória, o meu louvor. É porque eu continuo louvando e orando na minha justiça própria, continuo declarando diante de Deus aquilo que eu acho que eu mereço, e Deus não quer ouvir o que você merece. Deus quer ouvir aquilo que Jesus merece. Deus quer ouvir aquilo que Ele fez e não aquilo que você está fazendo. Entenda isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O problema é que nós não gostamos de ser fracos, nem de parecer fracos. Nós não gostamos de fraqueza, nós gostamos de poder e de autoridade. Diz assim, misericórdia. Mas Deus ouviu aquela oração e aquele louvor, e diz que o cárcere tremeu. Aparentemente toda a plateia que eles tinham eram os outros presos, porque diz, eles oravam e cantavam, e os outros presos estavam ali ouvindo. Quem estava ouvindo? Os outros. Não tinha ninguém para ouvir. Sabe, às vezes a gente precisa orar e cantar quando não tem plateia, quando não tem ninguém, quando está sozinho, quando está no fundo do cárcere, quando as coisas são todas contrárias, parece que o mundo se levanta contra nós, mas é ali que nós precisamos entender que o poder de Deus está nos levantando, está nos fazendo crescer. É o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diz aí para quem está do seu lado, não é na sua força, não é na sua força, é na sua fraqueza. Esse é o segredo. É na sua fraqueza que Deus é forte, é valente, é corajoso e te faz crescer. Aleluia. Eu não vou contar essa história toda, mas eu só queria mostrar para vocês o quanto o poder de Deus se aperfeiçoou no momento de fraqueza. Aquele treco tremeu, as correntes caíram. Sabe, quando você reconhece a sua fraqueza e louva a Deus, quando você reconhece o seu erro e louva a Deus, quando você reconhece o seu pecado e louva a Deus, as correntes se quebram dos seus pés. Os seus pés que estão presos no tronco, eles serão liberados, serão libertados. As correntes vão cair da sua vida, vão cair as correntes que te prendem, o medo, a ansiedade, a dependência. Isso vai acabar, porque agora você está reconhecendo o Senhor. A tua força é que pode fazer isso em mim, é a tua glória, é o teu poder. Por isso eu louvo ao Senhor, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque o teu poder se aperfeiçoará na minha vida. Quem crê comigo diz amém, dá um glória a Deus. Então repete assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Novamente, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fantástico. A vida de Paulo é riquíssima. Num outro evento, num outro momento, Paulo estava passando por um perigo de morte iminente. Qual era o perigo? Morte. Qual era o perigo? Morte no futuro? Não. Morte iminente. Tem tanto texto de Paulo para eu falar, que eu passava aqui o ano inteiro. Só de quantas vezes o poder de Deus se aperfeiçoou. Olha, foi difícil eu separar 3, hein?
difícil. Paulo foi preso. Paulo estava fazendo a campanha, a sua terceira viagem missionária, e foi preso. Foi preso porque ele resolveu voltar para Jerusalém. Olha como o homem que reconhece Deus faz as coisas. Ele fez uma trajetória, se você for olhar ali o livro de Atos, você vai ver isso, e essa trajetória vai culminar em Atos 27, mas ali 22, 23, 24. E ele passava nas cidades, em Éfeso, por exemplo, e em outras cidades, chamava os pastores, abraçava eles e dizia assim: eu não vou ver mais o seu rosto. Essa é a última vez que nós nos encontramos. E fortalecia eles na fé, para continuar, para perseverar na pregação da palavra, no bom evangelho, para conter os maus que se levantam na igreja, enfim, os lobos que são devoradores. E ele passava nas igrejas e ia dizendo: olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer lá, até que ele chega numa última cidade, eu não lembro o nome, um profeta aparece para ele, todo mundo conhece esse texto, né? E pega o lenço, né? Pega um cinto da roupa de Paulo, amarra as mãos e diz assim: é isso que vai acontecer em Jerusalém com o dono desse cinto. Ou seja, Deus já estava profetizando que ele seria preso. E ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, aparece para Tiago, irmão do Senhor, pastor da igreja. Tiago manda ele fazer voto junto aos judeus, por causa dos judaizantes, para protegê-lo, mas não adianta nada. Eles entram no templo e apreendem Paulo, prendem Paulo e querem matar Paulo do lado de fora. Mas quando ele está do lado de fora, o tumulto é generalizado, e a polícia da época, né, os romanos que faziam a guarda da cidade, eles intervêm naquilo, pegam Paulo todo quebrado, todo arrebentado, todo machucado, e prendem Paulo. Dão mais umas sacudidas em Paulo, porque achavam que ele era o responsável por aquele tumulto, e prendem Paulo. Paulo é preso, daqui a pouco eu volto nesse texto, e quando Paulo é preso, ele se declara cidadão romano e apela para César, porque ele tinha direito a chegar direto no Supremo Tribunal da época. Ele não precisava mais ser julgado por tribunais mínimos, mas ele pediu para ir direto. E quando ele pede para ir direto a César, ele não poderia mais ser solto. Não tinha ali habeas corpus de garantia, de proteção e de liberdade. Preso estava, preso continuava, debaixo da escolta, do domínio dos romanos, até que César, o imperador, julgasse ele. No momento em que ele vai viajar para Roma, ele é entregue a um centurião chamado Júlio, e ele junta outros presos e mais muitos soldados para conduzi-los até Roma, até a presença de César. E naquela época a viagem era feita de navio, então eles embarcam em Cesareia Marítima, em Israel. Você vai conhecer esse lugar comigo. Oh, glória a Deus, é bonito, bacana, né? Paulo embarca ali, e no embarque Paulo começa a dizer para o centurião, vira para quem está do seu lado e diz assim: crente é folgado. O cara está preso, mas ele quer dar ordem no comandante. E ele diz para o comandante assim: olha, é melhor não embarcar, é melhor não entrar nesse navio, vai dar ruim. Eu estou dizendo para você, não embarca, vai dar ruim, vai ter problema. E o centurião ouviu com educação, sabia que Paulo era uma pessoa importante, mas preferiu dar ouvidos ao capitão do barco, ao capitão do navio e ao dono do navio, que dizia assim: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, está tudo bem, nós vamos chegar lá na hora certa, vamos atravessar o mar Mediterrâneo, daqui a pouco vai estar em Roma, vai ser beleza, não tem problema nenhum. Sabe, às vezes a gente entra em furada porque quer. Ao invés de ouvir Deus, eu não quero falar sobre isso, é só um parênteses, né? Mas ao invés de ouvir Deus, a gente vai ouvir os capacitados do mundo, os entendidos do mundo, os cientistas do mundo. Agora falando com gravação para o YouTube, a gente não pode falar de todas as coisas que gostaria, mas às vezes a gente dá ouvidos demais porque as pessoas estão dizendo, e ouvidos de menos para aquilo que Deus está dizendo. A gente ouve demais aquilo que as pessoas falam, aquilo que a imprensa diz, que a mídia noticia, que as redes sociais falam, e ouve de menos aquilo que Deus está falando. E embarcaram no navio, porque o cara resolveu ouvir primeiro a voz do comandante do que a voz de Paulo. Só que a voz de Paulo, repete assim, a voz de Paulo é a voz de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, que voz você vai ouvir? Vamos ao texto, é melhor o texto falar. Atos 27, de 20 a 25.
Atos 27, versículos de 20 a 25. Não aparecendo nem sol nem estrelas, Paulo já estava no meio do oceano, lá navegando por muitos dias. Então, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Repete comigo: perdemos toda a esperança de salvamento. Diz de novo: perdemos toda a esperança de salvamento. Novamente. Que lugar horrível e que sentimento terrível. Perder não é alguma esperança, é toda a esperança de ser salvo. Quem não tem esperança de ser salvo, não tem nada. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Crente também é assim. Não aguenta, né? Às vezes ele tem que dizer, viu? Vai dizer, eu falei para você. Vocês deviam ter aceitado o meu conselho. Você devia ter aceitado o meu conselho. Diz para mim aí. A gente gosta de dizer isso, né? Mas Paulo disse, com autoridade, vocês deviam ter aceitado o meu conselho. Uau! Não deveriam ter partido de Creta, versículo 21. Pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Está vendo? Você está nessa situação que você está hoje? Isso é consequência de eu não ouvir o meu conselho, o conselho de Deus. Vocês teriam evitado. Quantos de nós aqui, irmão, estão passando prejuízo hoje? Eu não sei se é prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo familiar. Às vezes o casamento acaba, se distancia de filho, fica magoado com o pai, chateado com o pastor, sei lá. Quantos estão passando por uma situação? Não levanta a mão, eu não preciso ficar sabendo. É só para você ficar sabendo. Quantos de nós estamos passando por prejuízos hoje, porque ontem não ouvimos um bom conselho de Deus? Quantos de nós hoje passamos por situações ruins só porque não foi uma grande coisa, só porque não ouvimos o conselho de Deus, e hoje nós estamos sofrendo consequências? E Paulo ministra isso na vida daqueles homens. Olha, vocês estão passando por isso hoje. E isso que eles estavam passando não chega, o que você está passando hoje não chega nem perto. O que diz o versículo 21 é que eles perderam repete, toda a esperança de salvamento. Ou seja, não tinha jeito, era questão de tempo. O barco ia afundar, todo mundo ia morrer afogado. O decreto estava consolidado, não tinha mais esperança. E Paulo diz para eles assim: olha, é melhor vocês comerem alguma coisa. Deviam ter ouvido aquilo que eu falei, teriam evitado muito prejuízo. Mas versículo 22, agora recomendo que tenham coragem. Vire para quem está do seu lado e diga assim: coragem. Essa história não acabou. Diga isso a 3 pessoas: coragem, essa história não acabou. Natinho, tenha coragem, essa história não acabou. Querido, tenha coragem, essa história não acabou. Daiane, essa história não acabou. Um dia eu vou deixar e você vai casar, essa história não acabou. A pastora disse que não quer saber mais disso não. Um dia essa história vai mudar, Marcinho. A história não acabou. Essa história não acabou. Essa história não acabou. Felipe, essa história não acabou. Jefinho, essa história não acabou. Não acabou essa história, querido, essa história não acabou. Léo, viu um capítulo novo dessa história aí na sua vida daqui uns dias. Essa história não acabou, Samuel, essa história não acabou. Alguém dizia que você não valia nada. Agora talvez já vale um pouquinho, hein, Duda? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa história não acabou. Levanta a sua mão e diz seu nome para mim aí. Essa história não acabou, essa história não acabou, essa história não acabou, essa história não acabou, essa história não acabou. Ei. Não acabou. Dudu, olha para mim. Essa história não acabou. Só acaba quando Deus diz que acaba. Essa história não acabou. Acabou foi a esperança.
Mas eu conheço alguém que está acima da falta de esperança, porque no vale de Acor, no vale da desesperança, abre-se sempre uma porta de alegria e de esperança. Jesus é essa porta, e Ele diz: eu sou a porta, aquele que entra, entra e sai e achará pastagem e receberá na sua vida. Jesus é a porta que vai abrir para você no meio da falta de esperança. Diz amém e dá um glória a Deus. Recomendo que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida. Às vezes a gente quer ouvir essa palavra, e se você quer ouvir essa palavra, receba essa palavra de Deus hoje. Nenhum de vocês perderá a vida, nenhum de vocês perderá a vida. Tenha coragem, mesmo no momento de sem esperança, tenham coragem, vocês não vão perder a vida. Mas ele não falou porque estava querendo animar aquela gente, não. Ele disse assim: apenas o navio vai ser destruído. Sabe, às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde a empresa para ganhar a vida. Às vezes a gente perde um negócio para ganhar a família. Às vezes a gente perde até Jesus, Dudu, para ganhar o campeonato. Mas é o Jesus treinador, né? Esse é o poder do microfone, né? É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, né? Às vezes a gente perde para ganhar. Quantas vezes eu tenho que perder lá em casa para poder ganhar? Entendeu? Eu quero. É melhor dizer: tá bom. Não sei se é só lá em casa que isso acontece. Todo mundo olhando para mim assim, com medo, né? Eu não posso ter medo, né? Quando chegar em casa, a gente resolve. Às vezes precisa perder para ganhar. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? A pessoa pensa que está ganhando. Pensa que está ganhando. Você pensa que perdeu aquele negócio, Erk. Aquele. Tem coisa grande por aí. Pensa que está perdendo tempo. Ninguém perde tempo com Deus, Lohan. Está bonito, hein? Essa máscara. Fashion. 24, Paulo diz assim: não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Essa é a palavra que Paulo recebeu do anjo. O anjo disse assim: não tenha medo. Você precisa comparecer diante de César. Esse avião não vai cair. Faz 2 anos, né? Ele queria matar todo mundo naquele avião, né? Voltando de São Paulo. A pastorada toda dentro de um avião só. O diabo aproveitou: é hoje que esse avião cai. Não cai, não. Não tenha medo, não vai cair. Não vai cair. Porque tem muita obra para ser feita na sua vida. Quando você acha que está fraco, é aí que você está forte. É o poder que se aperfeiçoa na... Deus por sua graça. Deus por causa de quem? Da sua graça. Mas não é por causa da minha capacidade, não é por causa do meu poder, não é por causa da minha força, não é por causa da minha competência, não é por causa da minha beleza, não é por causa do meu dinheiro. Quase tudo que eu falei aqui eu não tenho. Só a beleza para minha esposa. Para os outros também não interessa. Mas quando eu perco tudo isso, eu ganho. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. Deus estava dizendo isso para Paulo. Não é você, Paulo. Não fica cheio de si, não. É a minha graça e o meu favor sobre a sua vida. Não é você. Entenda, não é o bem que você faz, nem o mal que você cometeu. É a graça de Deus sobre a sua vida. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza.
Fora do contexto, isso dá um problema, Patrícia. Mas eu vou perguntar aqui: tem algum fraco aqui? Aí alguém posta na rede social: eu sou fraco, apóstolo Fernando, hein? Couro como em cima de mim, né? É o poder de uma frase fora do seu contexto. Mas tem algum fraco aqui? Problema de quem fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é o que o Senhor diz e é o que eu recebo nessa noite. Quem crê nisso comigo, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Assim tenham ânimo todos vocês, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá conforme Ele me disse. Diga: eu creio que vai acontecer conforme Deus me disse. Aleluia. Quando você pensa que a sua vida vai naufragar, meu irmão, suas finanças podem estar afundando, sua saúde pode estar debilitada, sua família, seu casamento pode estar por um fio, quando você não consegue mais vencer o pecado, quando você está a ponto de desistir, repete comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando a esperança morre, o poder de Deus prevalece. Quando a esperança morre, o poder de Deus prevalece. Quando a esperança morre, o poder de Deus prevalece. Essa você pode postar, não tem problema. Quando a esperança morre, o poder de Deus prevalece sobre a sua vida. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. E eu queria avançar agora e dizer assim: aonde abundou o pecado, poder de Deus na fraqueza. Aonde abundou o pecado? Ou seja, é o poder de Deus na fraqueza. Isso é tremendo. Eu disse que eu ia voltar lá ao capítulo 22 de Atos, porque ali Paulo havia sido preso. E quando Paulo, olha só, isso é porque ele é fraco. Quando ele é preso, está todo arrebentado. O texto diz, você pode ler lá, ele foi carregado pelos romanos, ele não conseguia andar, de tanto que apanhou. E eu não estou falando de Filipos, não. Filipos foi Atos 16, apedrejado em naufrágio, mordido de cobra, apanhando de amigo, apanhando de inimigo. Isso aí era a vida dele. E você nunca viu ele melindrado, chorando e reclamando. Sabe, às vezes nós não temos mais resultado de favor de Deus no nosso ministério, porque a gente vive reclamando, vive murmurando. Deus não gosta de murmuração. Eu vou lhe dizer de novo: Deus não gosta de murmuração. Deixa eu abrir um parênteses. Pronto, vou falar. Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta nem de oração medíocre. Medíocre ainda é bonzinho, né? Medíocre é mediano, né? Mas Deus não gosta daquela oração que você fica se colocando como se fosse nada. Isso é falsa humildade, irmão. Isso mostra o desconhecimento que você tem de Deus. Deus não gosta quando você olha para você mesmo e acha que você é um grande monte de estrume. Você pode estar sem esperança, porque eu ia dizer, mas vou me conter. Deus não gosta. Eu vou repetir: Deus não gosta. Ele não ouve essa oração. Ele não gosta disso. Porque quando você diz, você acha, e você olha para você mesmo e pensa que você é um grande... Não importa o que você tenha feito. Se você é crente, é filho de Deus, é herdeiro de uma promessa. As suas orações não começam no estrume, as suas orações começam de aonde? Do lugar aonde Jesus está, porque aonde Ele está, nós estamos também. Onde é que Jesus está? Aonde? Fala para mim. Ele está na sala do trono. E aonde é que eu estou? Aonde Jesus está, porque quem com Ele morreu,
morreu. Quem com ele ressuscitou, ressuscitou. Quando ele subiu ao céu, nós subimos com ele. Mostrar fraqueza é reconhecer que você não tem condição de vencer um pecado, por exemplo. Não consegue se livrar do vício, da pornografia, vive de madrugada assistindo coisa pornográfica, se masturbando, não consegue. Eu não estou criticando quem faz isso, não. É porque às vezes não consegue mesmo, e aí fica lutando, e aí começa a olhar para si próprio e dizer assim: eu sou um monte de... E vai orar para Deus: Senhor, eu sou um monte de... cheio de justiça própria, de pena, está com pena de si mesmo. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. E a gente fica orando como se Deus estivesse em guerra conosco. Não está. Vamos fechar o parênteses, senão eu vou pregar sobre isso e faço aqui à noite falando sobre isso. Mas às vezes a nossa oração não é respondida porque a gente não tem noção do lugar onde a gente está. E como começa a oração? A sua oração começa da sala do trono. Você se aproxima do trono da graça de Deus. E isso tudo não é porque você é forte, poderoso, grande. Talvez você seja mesmo um monte de estrume. Pode ser que todo mundo veja você como um monte de estrume. Pode ser que até você mesmo se veja dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não vê você assim. Ponto. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a minha fraqueza, eu sou fraco na sala do trono. A minha fraqueza, eu sou fraco na presença de Deus. A minha fraqueza, ela é minha, mas não é de Deus. Dele é força. A fraqueza é minha. E eu reconheço a minha fraqueza. Paulo pediu a palavra, vamos voltar ao texto. E ele começou a falar para o povo todo arrebentado. E ele começou a falar para o povo, contou a história dele, ele deu o testemunho dele, de quem ele era. Fariseu dos fariseus, estudou aos pés de Gamaliel, romano, autoridade, poderoso em palavra, com um currículo enorme, um homem cheio de glória, cheio de poder. Mas observe o que ele fala, e agora eu quero deixar ele mesmo falar. Atos capítulo 22, são 10 versículos, eu queria ir junto com você, do 6 ao 16, é o testemunho da conversão de Paulo. O texto da conversão de Paulo tem Atos 9, mas agora é ele comentando, é ele falando, é ele declarando a experiência que ele teve do ponto de vista dele, como ele viveu aquele momento. Por volta do meio-dia, que horas eram? Por que ele disse meio-dia? Porque era importante saber, porque meio-dia é a hora do sol mais forte, que o sol brilha mais e é mais quente. Então, por volta do meio-dia, eu me aproximava da cidade de Damasco, quando de repente uma forte, o quê? Luz. Desculpa, eu estou sem o texto aqui, eu penso que você está lendo. Ele disse que era meio-dia, porque quando ele estava se aproximando de Damasco, uma luz forte brilhou sobre ele. Se o sol era do meio-dia, logo você começa a entender que a luz que brilhou sobre ele, para chamar a sua atenção, essa luz era mais forte que o sol. Ele diz assim: uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Interessante. Uma grande luz do céu que brilhou. Mas essa luz do céu atingiu quem? Saulo. Diz Saulo. Porque ali era Saulo ainda. E os outros? Não. Nele. Querido, tem uma luz do céu brilhando sobre você hoje. Talvez essa luz não atinja o seu irmão, mas vai atingir você, porque o poder dele quer aperfeiçoar-se na sua fraqueza. Hoje, diz: eu creio nisso. É o profeta que diz: o sol da justiça nascerá sobre você. O sol da justiça é Cristo. Ele está nascendo sobre a sua vida e iluminando você nessa noite. O versículo 7, ele diz assim: caí por terra
e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus. Eu sou quem? O Nazareno, a quem você persegue. Esse texto é rico demais, né? Irmão, quando nós somos perseguidos por causa da justiça, não somos nós que estamos sendo perseguidos, é Ele. Você pode ser perseguido por causa da sua justiça própria, aí é problema seu. Mas quando você é perseguido por causa da justiça de Cristo, quem é perseguido é Ele, não é você. Porque quando Ele aparece, Ele diz assim: eu sou Jesus. Paulo perseguiu Jesus pessoalmente? Não, mas Jesus se coloca: eu sou Jesus a quem você persegue. Está perseguindo os meus, está me perseguindo. Vira para quem está do seu lado e diz assim: não é pouca coisa não. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor. Mudou, né? Agora Saulo já chama ele de quê? Senhor. Ó, já começou a mudar. Diga o que eu tenho que fazer, Senhor. E ele respondeu: levanta-te e entra em Damasco. Lá vai ser dito para você o que você deve fazer. Às vezes, quando a pessoa se sente muito orgulhosa, ela quer ouvir direto de Deus, né? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Deus fala comigo. Pois Jesus apareceu para Paulo, jogou ele no chão, deixou ele cego, obrigou-o a chamá-lo de Senhor. Você está me perseguindo. E quando ele resolve dizer: o que o Senhor quer que eu faça? Diz: entra na cidade, que lá alguém vai falar com você o que você tem que fazer. Não despreza a palavra que vem, porque a palavra vem através do irmão, aquele que você julga menor que você. Mas não se esqueça que você pode julgá-lo menor que você, mas Deus olha para ele e vê um poder se aperfeiçoando aonde? Na fraqueza. Às vezes a gente quer que o poder se aperfeiçoe só na nossa fraqueza, mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza de todos aqueles que creem e que se reconhecem fracos. Vamos continuar, porque senão não vai dar. Então levante-se e entre na cidade de Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Ou seja, a luz deixou ele cego, e agora ele era conduzido pela mão. E quando ele entrou na cidade, no versículo 12, um homem chamado Ananias, como é que é o nome do homem? Fiel seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me, e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora o que você está esperando? Levanta-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. E eu queria seguir aqui esse final de texto para a gente entender passo a passo o que aconteceu. Então Ananias, naquele mesmo instante, entrou na casa e chamou Saulo de irmão e disse: irmão Saulo, recupere a visão. Antes de Deus falar qualquer coisa para alguém, o que ele faz é recuperar a visão dessa pessoa. A pessoa precisa enxergar de novo. A pessoa precisa ter. Paulo teve as escamas caíram dos seus olhos.
como diz a narrativa de Atos 9, escamas caíram dos seus olhos, e as escamas precisavam cair para que ele pudesse ver de novo. Ele olhou e viu Ananias, enquanto ele não podia ver, ele não podia perceber aquilo que Deus iria fazer. Eu estou lhe dizendo isso porque na sua fraqueza hoje Deus está abrindo os seus olhos para que você possa voltar a ver, e depois que você estiver enxergando de novo, aí sim Ele vai dizer aquilo que você tem que fazer. Ele vai jogar favor sobre a sua vida, e debaixo dessa glória, desse favor e dessa graça, você vai se levantar como Saulo se levantou. E ele voltou a ver naquele instante. E aí ele recebeu a palavra: olha, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você. Diga: eu sou escolhido. O Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a sua vontade. Você vai conhecer a vontade de Deus, você vai conhecer a verdadeira vontade de Deus. Você até aqui era um perseguidor, você até aqui era um assassino, você até aqui era um homem mau, um homem maligno nas suas convicções, mas agora você vai conhecer a verdadeira vontade de Deus. Ele diz mais, você, olha o final do versículo 14, ver o justo. Diga: eu vou ver o justo. Na verdade, quando o justo apareceu para ele, ele ficou cego, mas agora ele ia conhecer de verdade quem era justo e qual era a justiça que ele deveria seguir. Diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Uau! Aquele que mais se achava, o maior de todos os apóstolos, o mais capacitado, ele precisou reconhecer quem era o justo, quem era o poder, de quem era o poder, quem era o Senhor. Ananias disse mais: você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que você está esperando? Chegou a hora de tomar uma atitude, mas vamos deixar essa atitude mais para o final. Ele caiu em terra cego. Essa é a história, querido, de quem se opõe a Jesus. Está aí na terra, caído e cego. Eu diria misericórdia. Saulo tem um encontro com Jesus e é conduzido para Damasco. Lá um homem chamado Ananias. Vamos repetir o nome desse cara? Ananias. Ele evangeliza Saulo, ora por ele, os olhos são abertos, ele é batizado. E agora tem um mistério debaixo da palavra, a revelação debaixo da palavra. Vire para quem está do seu lado aí e pergunta para essa pessoa: o que significa Ananias? A pronúncia no grego é Nania. Na nossa Bíblia é Ananias. A palavra do hebraico significa graciosamente dada por Deus. Qual foi a primeira coisa que Saulo viu quando teve a sua visão restaurada? Ele viu a graça de Deus. Vamos repetir? O que significa Ananias? Graça de Deus. Paulo recuperou a visão. Qual foi a primeira coisa que ele viu? A graça de Deus. Ele não viu a lei, que ele seguia e fazia perseguir as pessoas. A lei fez ele ficar cego e caído na terra, ser conduzido pela mão. Mas quando Deus se apresenta para ele, ele conhece o justo e tem a sua visão recuperada. A primeira coisa que ele vê, repete comigo, é a graça de Deus. Ananias, a graça de Deus superabundou aonde abundava o quê? Pecado. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O nome dele era Saulo, e todo mundo sabe que posteriormente ele passou a ser chamado de Paulo. Vamos invadir um pouquinho mais. Saulo no grego, aliás no hebraico é Saulus. É a mesma coisa que Saul. Quem lembra da história de Saul, rei, primeiro rei de Israel? Saul significa desejado. Logo, Saulo, que era uma versão grega de Saul, significa desejado. Pois o desejado, o grande, quando se falava a respeito de Saul, dizia que não tinha ninguém igual a ele dos ombros para cima, alto, bonito, fortão, desejado. E assim era Saulo, poderoso,
não bonito fisicamente, mas inteligente, capaz, cheio de autoridade. Mas o dia que ele encontrou-se com Jesus, que a luz brilhou sobre ele, o Saulo desejado caiu na terra, ficou cego e foi conduzido pelos homens. Por quê? Porque Deus não atua no desejado, Deus não atua no poderoso, Deus não atua no grande, Deus não atua naquele que tem muita condição. Aliás, ele diz: eu escolhi as coisas loucas para confundir as sábias. Porque a glória de Deus não está no homem, a glória de Deus está no poder dele se aperfeiçoando no homem. E Saulo deixou de ser Saulo, o desejado deixou de ser desejado, e o nome dele passou a ser Paulo. Paulo é latim, é Paulus, e significa, quem sabe? Pequeno. O desejado passou a ser pequeno, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente quer ser o desejado e fica medindo o desejado, se somos desejados ou não, pela quantidade de seguidores e de curtida que tem na rede social. Eu quero dizer para você que o desejado, ele precisa ser pequeno, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é o próprio Paulo declarando. Sabe, talvez você esteja numa crise muito complicada, talvez você esteja num problema muito complicado na sua vida, e eu quero dizer assim: a graça de Deus, ela é suficiente para você, e a graça de Deus, ela não é um consolo, ela não é conforto para momento de dor, ou momento de dificuldade, ou de aflição. Muita gente procura Deus no momento de dificuldade, de dor, de aflição, porque precisa de consolo, e acha, vai encontrar consolo em Deus. Mas a graça de Deus é muito mais do que isso, é muito mais do que consolo, é muito mais do que conforto. Outra coisa, a graça de Deus, ela não é permissiva ao pecado. O fato de você estar vivendo em pecado, olha para mim, o fato de você estar vivendo em pecado, a graça de Deus, ela não é permissiva para que você continue nisso. Eu falei aqui de um exemplo de pornografia, existe outro de vícios, de drogas, de ressentimento, de falta de perdão. Essas coisas, o Espírito Santo mesmo ministra para você no seu coração a situação que você está passando. Querido, presta atenção, recebe no Espírito isso. A graça de Deus, ela não está aqui para bater palma para você, mas é o próprio poder de Deus para livrar você dessa situação. Assim como Paulo, ele era grande, ele era Saulo, ele era o desejado, ele precisou ter um encontro com a graça de Deus, para ele entender que ele precisava ser pequeno, ele precisava ser Paulo, e quando ele fosse Paulo, ele seria cheio, quando ele fosse fraco, ele seria poderoso, quando ele se alegrasse nas injúrias, ele seria exaltado, quando ele se alegrasse na perseguição, ele seria glorificado, porque não era ele que estava sendo glorificado, mas é o Senhor que estava sendo glorificado. Deus quer ser glorificado na sua vida, Ele quer aproveitar esse lodo, esse poço que você pode estar vivendo hoje, e quer derramar glória de Deus sobre a sua vida, quer derramar poder de Deus sobre a sua vida, quer derramar favor de Deus sobre a sua vida. E hoje diz assim: hoje os olhos vão ser abertos, os olhos do seu coração vão ser abertos, as escamas vão cair, e a primeira coisa que você vai ver hoje é a graça de Deus sobre a sua vida. Quantos querem receber a graça de Deus nessa noite? Diz aleluia! Fica de pé agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esse poder não trabalha na sua força, esse poder trabalha na força do Senhor. O grande cai fragilizado, mas o pequeno é exaltado. Esse poder trabalha na fraqueza. Paulo, pequeno, se gloriava nas fraquezas, pois quando ele é fraco, Deus o fez forte. Um dia, talvez ainda não seja hoje, mas esse dia vai chegar, nós vamos poder declarar como Paulo, dizer assim: por amor de Cristo, repete comigo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Quantos se regozijam na fraqueza? Pois é, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte.